A jurisdição é uma das funções do Estado e a atividade jurisdicional é então exercida por um agente estatal investido de um poder que o legitima a resolver os conflitos de interesses que venham a emergir da sociedade. E esse agente estatal é o juiz. Podemos compreender então que o juiz é o próprio Estado, mas seria viável pensarmos que um único magistrado venha dar conta de todas as demandas que são submetidas ao Poder Judiciário? E sobre isso, eu já trago aqui os dados do Conselho Nacional de Justiça, publicado em seu relatório Justiça em Números de 2019, que destaca que no ano de 2018, o Poder Judiciário possuía em seu quadro 18.141 juízes e que, ao final de 2018, 78,7 milhões de processos encontravam-se em tramitação no âmbito do Poder Judiciário. Diante desse contexto, temas como divisão do trabalho, atribuição de competências ganham relevância e possuem intrínseca relação com o princípio constitucional do juiz natural. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos lá? Diante da propositura de uma ação, é permitida às partes a escolha do julgador? Não. É permitido que o juiz venha escolher quais são as demandas que ele irá tomar conhecimento e julgar? Também não, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural. E esse princípio, ele encontra-se estampado no artigo 5º da Constituição Federal, nos incisos 37 e 53. O inciso 37 prevê que não haverá juízo ou tribunal de exceção, e isso significa que o Estado não pode criar um órgão julgador que venha funcionar em caráter excepcional, instituído com o objetivo específico de conhecer e julgar um dado caso. E o inciso 53 discorre que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ou seja, basicamente, ambos os incisos têm o objetivo de destacar que as regras relativas à divisão do trabalho devem ser regras objetivas, prévias, claras e abstratas, com o objetivo de viabilizar, na medida do possível, a imparcialidade do juízo, a isonomia e a segurança jurídica. Além do mais, essas regras têm o objetivo de limitar o poder dos órgãos jurisdicionais que compõem a estrutura do Poder Judiciário. Portanto, pessoal, o juiz competente para processar e julgar determinada demanda é o chamado juiz natural, que é designado na Alemanha como juiz legal e em Portugal como juiz competente. E é importante destacar que, ainda que todas as regras de competência venham a ser observadas, é natural e comum nos depararmos com situações em que mais de um órgão julgador ele é competente para exercer a atividade jurisdicional para aquele caso concreto. E diante dessa situação, qual seria a solução possível? O artigo 284 do Código de Processo Civil discorre que nessas situações há necessidade de se realizar a chamada distribuição. E o artigo 285 discorre sobre o significado da chamada distribuição, que se trata basicamente de uma distribuição aleatória dos processos aos diferentes juízos igualmente competentes. Sobre essa matéria, vale destacar trecho da obra do professor José Miguel Garcia Medina, que destaca que o procedimento previsto previamente na lei processual para a distribuição de processos realiza essa garantia constitucional, que é a garantia do juiz natural, impedindo o direcionamento da causa a um juízo definido. E ainda sobre a distribuição, acho que vale a pena destacar trecho de um parecer que foi elaborado por professores da Universidade de Brasília, que analisou o sistema de distribuição do Supremo Tribunal Federal e indicou, dentre outras, a recomendação de criação de mecanismos de auditabilidade da distribuição no tribunal. Mas o ponto que eu gostaria de destacar aqui é um trecho que diz respeito à forma como a distribuição ocorre e à forma como a distribuição ocorria. Nos tribunais, até pouco tempo, as distribuições deveriam ser feitas em audiências públicas presididas por um magistrado.
normalmente o presidente da corte. Assim, a distribuição não era descrita como um ato administrativo corriqueiro a ser praticado pelos servidores, mas como um ato solene que deveria ser praticado por uma pessoa investida de autoridade específica para realizar esse ritual. Somente com sistemas informatizados de distribuição é que o sentido ritualístico da distribuição foi substituído pelo desenvolvimento de algoritmos que realizariam uma função, então, burocrática. Pode-se compreender, então, que basicamente a distribuição hoje ocorre por intermédio de um programa de computador. E agora que compreendemos o que é a distribuição, qual é a sua finalidade e como ela ocorre nos dias de hoje, vale, para fins de aprofundamento, partimos para a análise de um caso hipotético. Vamos supor que você seja um advogado e que uma pessoa, o Justino, ele te procura e relata um caso de ofensa a direito. Você compreendendo que é o caso, então, de pleitear uma reparação de dano, você escreve uma inicial que, por sua vez, é distribuída. E no momento em que ocorre o sorteio do juiz, você verifica que aquele juiz ele é inimigo da parte autora, ou seja, ele é inimigo de Justino, o seu cliente. Nesse caso, é possível desistir da ação? Nos termos do artigo 485, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ocorrer até a prolação da sentença. Mas vamos ao que interessa. É possível a desistência da ação com propósito específico de alterar o juízo originariamente competente, de alterar aquele juiz que foi sorteado? Aí já não é possível. Por quê? Nos termos do artigo 286, inciso 2, nas hipóteses de repropositura da ação, aquele juízo originariamente sorteado, ele se torna prevento, então não ocorrerá uma redistribuição da ação, o processo será remetido diretamente para aquele órgão julgador. Com isso, seria então o juiz inimigo do seu cliente, com grande tendência à imparcialidade, que irá julgar a demanda? Não necessariamente. Há possibilidade de se pleitear a alteração do órgão julgador, a partir da indicação de suspeição ou impedimento, o que deverá ser alegado no bojo dos próprios autos, e será analisado pelo juiz, que poderá reconhecer a sua situação de impedido ou suspeito, ou caso isso não ocorra, a demanda, essa questão será encaminhada para o tribunal, que irá julgar a questão. E uma vez compreendida a existência de suspeição ou impedimento, o processo será remetido a um outro órgão julgador. Pessoal, e para fins de aprofundamento nessa temática relacionada à competência e à distribuição, vamos analisar uma outra situação hipotética. Vamos supor que Justino ele tem domicílio no Distrito Federal e Mévio ele mora em Goiânia, tem domicílio em Goiânia, e os dois acabaram se envolvendo num acidente de carro em São Paulo. E nos termos do artigo 53, inciso 5º do Código de Processo Civil, o foro competente para julgamento, processamento de demandas relativas a acidente de veículos é o foro do domicílio do autor ou foro do local onde ocorreu o fato, ou seja, DF ou São Paulo. Ocorre que a inicial ela foi distribuída no TJ de Goiás. Diante da distribuição a um juízo incompetente, seria o caso, então, de redistribuir a ação? Não necessariamente. Há necessidade, antes, de distinguirmos o que é uma competência de natureza absoluta de uma competência de natureza relativa. A competência de natureza absoluta são competências que são fixadas a partir de critérios relacionados à matéria, à pessoa e à função, enquanto que a competência de natureza relativa são competências fixadas em razão do território e em razão do valor da causa. E nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil, caberá ao réu, em preliminar de contestação, alegar a incompetência do juízo. E se o réu não alegar isso em preliminar de contestação, preclui a possibilidade dele informar isso no futuro? Aí depende. Nos termos do artigo 64, parágrafo 1º, se tratar de uma incompetência de natureza absoluta, o réu ele pode informar isso a qualquer momento do processo, enquanto que, tratando-se de incompetência de natureza relativa, nos termos do artigo 65, caso
essa alegação não venha a ocorrer no momento processual oportuno, essa incompetência ela vai se prorrogar, ou seja, aquele juízo inicialmente incompetente, ele passa a se tornar competente. Bom, se o juiz que é incompetente reconhecer a sua incompetência, ele irá então determinar a remessa dos autos para o foro competente, onde ocorrerá uma nova redistribuição. Pessoal, passando agora para uma outra situação. Diante de uma mudança de fato ou uma mudança de direito no curso de um processo, há possibilidade ou há necessidade de se alterar o juízo competente? Bom, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, são irrelevantes as modificações de estado, de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Portanto, esse artigo ele discorre sobre a noção de perpetuação do juiz natural. Contudo, há exceções a essa regra, e eu trago aqui neste momento 5 possíveis exceções à perpetuação do juiz natural. A primeira delas ocorre na hipótese de supressão do órgão jurisdicional. Então, em caso de extinção de um determinado órgão do Poder Judiciário, os processos que lá tramitavam serão, então, remetidos a outro órgão. Segunda hipótese, alteração da competência absoluta do órgão judicial. Por exemplo, isso ocorreu no caso da Justiça do Trabalho, com a alteração do artigo 114 da Constituição Federal, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, os processos ainda não sentenciados e que tramitavam na Justiça Comum deveriam ser remetidos à Justiça do Trabalho, aquela justiça especializada. E a terceira exceção, a perpetuação do juiz natural, ela ocorre nas hipóteses de conexão e continência. E sobre o tema, vale a leitura do artigo 55 e 56 do CPC. O 55 discorre sobre a conexão e descreve que reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, e destaca que essa conexão entre demandas somente poderá ocorrer em processos ainda não sentenciados. Por quê? Justamente porque o objetivo da conexão é de impedir, de evitar decisões conflitantes no bojo do Poder Judiciário. Já o artigo 56, ele prevê sobre a continência e diz que dá-se a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Agora, a quarta exceção seria na hipótese de deslocamento de execução previsto no artigo 516 do CPC, que prevê a possibilidade de alteração do juízo no momento em que o processo inicia a fase de cumprimento de sentença. E diante disso, o exequente ele poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado ou pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, ou seja, há possibilidade de alteração do juízo, ainda que um determinado juiz foi quem sentenciou. E a quinta hipótese diz respeito ao incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, que prevê a possibilidade de, diante de hipóteses de grave violação a direitos humanos, a PGR requerer ao STJ a alteração da competência, retirar da Justiça Comum e deslocar a competência para a Justiça Federal, com o objetivo de fazer com que os tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário sejam então observados. Pessoal, e essas 5 exceções que acabo de mencionar neste vídeo acerca da perpetuação do juiz natural, vocês podem analisar de forma mais aprofundada no texto que eu coloquei aí no Moodle, em que os autores eles se dedicaram a traçar considerações sobre o princípio do juiz natural, sobre a perpetuação do juiz natural, sobre as exceções, a fim de criticar uma decisão do STJ realizada no conflito de competência número 114.782. Em linhas gerais, esse processo dizia respeito a uma situação em que uma das partes, um menor,
ele alterou o seu domicílio e, diante da sua mudança para um outro endereço, ele solicitou a alteração do juízo. E o STJ entendeu que, pelo princípio da melhor proteção ao menor, seria o caso, sim, de alterar o juízo competente. Quanto a essa questão, quanto a esse julgamento, os autores do artigo que eu coloquei aí no mudo compreenderam que houve violação ao princípio do juiz natural. Então, pessoal, diante disso, a primeira questão que eu proponho para que seja respondida neste módulo é: qual é o entendimento dos autores Fernando Gajardoni e Zumar de Oliveira Júnior sobre esse conflito de competência? E vocês me informarem logo em seguida se vocês concordam com a posição dos autores ou com a posição atingida pelo STJ. E a segunda pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem é: o que é conflito de competência e por que aquele conflito de competência que nós analisamos agora neste vídeo, ele foi julgado pelo STJ. E para que vocês também venham a dar uma atenção ao artigo da professora Ada Pellegrini, a terceira questão seria: a justiça especializada poderia ser compreendida como uma espécie de tribunal de exceção? Por quê, pessoal? Então é isso. Eu espero que a partir deste vídeo vocês tenham agora condições de compreender o que é o princípio do juiz natural, como ele é aplicado, de que forma ele se manifesta no nosso sistema, qual é a importância, como ele impacta nas questões relacionadas à divisão do trabalho entre os juízes que compõem a estrutura do Poder Judiciário. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo, manda uma mensagem aí no Moodle, pode deixar escrito um comentário, fiquem à vontade para discutir, levantar debates e vamos conversando.